Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerrado Cast, o podcast da Unimed Cerrado. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que faz parte do dia a dia de todos, que é a alimentação saudável. Será que é possível manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia a dia? O que fazer diante da correria para se alimentar melhor e manter os melhores hábitos? Hoje nós estamos aqui com a convidada, a nutricionista Lara Pires. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada. Oi, gente. Eu estou muito feliz em estar aqui, e estar trazendo para vocês um pouco de tudo que eu vivencio no consultório, né? Como ter uma vida saudável, equilibrada diante da correria, da rotina, do dia a dia. Perfeito. Olha, Lara, esse é um tema que faz parte dos nossos temas aqui de corredores, de pesquisas internas, entre os colaboradores, que é o desafio de manter a alimentação saudável. E principalmente porque esse ano o presente dos aniversariantes, dos colaboradores aniversariantes aqui do Cerrado, é um kit marmita, que vem com a marmitinha, garrafinha, para ajudar o nosso colaborador a manter a alimentação mesmo na correria do dia a dia. Muito bom essa questão e é muito esse exemplo, né, que eu vou usar para dar dicas saudáveis para vocês e práticas, para poder estar aplicando no dia a dia. Bom, Lara, é muito comum quando a gente fala de dietas, de alimentação saudável, as pessoas sempre pensarem nas dietas restritivas, no não posso comer isso, comer aquilo. Eu acho que deve ser um tema bem presente, inclusive, no consultório. O que você pode falar um pouquinho sobre isso Isso, pra com gente? certeza. E na nossa rotina, no dia a dia, a gente vivencia a questão da perfeição, né? Sempre tem que estar tudo perfeito, tudo alinhado para a gente estar conseguindo seguir uma dieta, um plano alimentar que seja. E na minha área, na nutrição comportamental, não existe perfeição, até porque perfeição não vai ter constância por muito tempo. Então, as pessoas imaginam que um prato perfeito tem que ter, ser bem colorido, ter bastante variedade, mas não é isso. Um prato com arroz, feijão, um frango grelhado e uma verdura cozida, uma saladinha crua, já faz parte da nossa rotina e é uma coisa prática que a gente consegue aplicar por mais tempo. Perfeito, isso daí já desmistifica muito do que a gente pensa sobre alimentação saudável, né, que a gente precisa ter tanta variedade, tantas coisas e se desdobrar em 1000. Que você traz de dica para facilitar, além dessa, né, para desmistificar um pouquinho mais da alimentação saudável Uhum. para quem vive aí na correria? A questão do prato, né, que eu falei principalmente, uma coisa simples de dica que eu dou principalmente no consultório é a questão de metade do prato ser ocupado por verduras, que sejam verdura cozida, verdura crua, não precisa ter muita variedade no dia a dia, mas que metade do prato já ocupe essa proporção e um quarto do prato ocupe com proteína, carne, algum tipo de proteína e a outra parte arroz, feijão. Então a menor parte do prato vai ser ocupada com arroz e feijão e a maior parte com mais vitaminas, mais nutrientes, que é aquilo que o nosso corpo precisa mais. Perfeito, só aí já dá para a gente ter uma ideia de como facilitar e trazer mais praticidade no nosso dia a dia ao montar uma alimentação para trazer para o trabalho, por Isso. exemplo, né, já torna tudo mais prático. E diante aí dessa organização dos alimentos, os hábitos para levar as refeições para o trabalho, você tem alguma sugestão de como o colaborador ele pode, trazer essa praticidade no preparo desses alimentos? Uhum. Com certeza. Geralmente, durante a semana, a gente tem uma rotina mais corrida e não consegue preparar de fato uma alimentação assim bem completinha. Então, uma dica que eu sempre dou é organizar, planejar no final de semana, que às vezes o tempo é mais tranquilo, deixar planejado e preparado na geladeira, nos próprios recipientes, que aí você só porciona durante a semana as marmitinhas e leva para o trabalho. Então, assim, não tem tanta dificuldade, deixa aquela verdura cozida, a carne já deixa pronto, arroz, feijão, então só porciona e coloca na marmitinha, tanto para lanches também, não só para as refeições principais, para lanches também é bem interessante essa questão e essa bolsinha térmica ela é boa porque ela armazena os nutrientes, né, ela armazena a alimentação e tem perca quase que pouco significativa de nutrientes. Olha, tem pouquíssima desculpa para fazer uma alimentação saudável, para trazer uma alimentação saudável para o trabalho nesse sentido, né. De forma prática, equilibrada
e como você falou, não só a refeição principal, né, mas as outras refeições também, que fazem parte aí do do processo saudável aí de Isso. alimentação. Então aproveitando para mostrar para vocês, esse é um kit para transporte de alimento, né, a gente tem aqui a bolsinha térmica, é importante que ela seja térmica, né, para manter a temperatura dos alimentos. Uma garrafinha para líquido, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do líquido, e a marmitinha que ela tem a vedação. Uhum. E tem também os talheres, bem interessante. E aí dentro tem o porcionamento que vai na linha Uhum. do que você falou, né, de Isso. porcionar Uhum. o alimento de forma equilibrada, dando prioridade para os vegetais e proteínas, e também para os carboidratos. Uhum. Bom, Lara, queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho sobre os mitos e verdades da alimentação saudável que acabam, sendo espalhados aí pelos corredores, por todos, e aí a gente tendo a nutricionista aqui, é o momento da gente desvendar alguns desses Com mitos, né. certeza. Um dos mais clássicos é: carboidrato à noite engorda? É mito, totalmente mito, assim, a maioria das redes sociais trazem cada época um vilão, né, cada época um alimento é o vilão. E carboidrato não engorda à noite, é todo um aumento de ingestão calórica ao longo do dia, então não vai ser só à noite que vai ter o ganho de peso. Então depende muito do que da sua rotina, o que que você consome também ao longo do dia, não somente à noite. Outra coisa que é muito dita: preciso beber muita água para emagrecer. Mito ou verdade? Na verdade, isso é meia verdade, porque assim, muitos sinais de desidratação do nosso corpo, ele é confundido com fome, mas na verdade você não está com fome, você está desidratado. Então, às vezes, se você acabou de comer ali alguma refeição, vamos supor um lanche, e não foi tão volumoso aquele lanche, mas você logo quer comer alguma coisa de doce, logo quer comer alguma coisa de salgado, né? Que tem muito isso. Então tem essa questão, aí você confunde com fome, mas não é fome. Aí você ingere um copo de água que seja, você vai entender que o seu corpo está desidratado, não é fome de fato. Então o nosso corpo tem que estar sempre hidratado. Por isso a questão da garrafinha estar sempre do nosso lado, no trabalho, no carro, andar sempre com a garrafinha. Então, às vezes, nem é fome, é sede. Exatamente. Bom, outro mito que eu confesso, mito ou verdade, né, que eu confesso que eu a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até assustada, que era: fruta só pode ser consumida pela manhã? Mito. Não, não tem essa questão de tal alimento deve ser consumido só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Não tem isso. Fruta é uma ótima opção também para trazer para o trabalho, porque é uma coisa bem prática, né? Traz uma banana, uma maçã, coloca aqui na bolsinha térmica e tá super tranquilo para você consumir e prático. Vai evitar de você de ficar pedindo iFood, esperar a fome chegar e pedir no aplicativo alguma comida, assim, que vai encher os olhos, mas não vai ser tão saudável naquele momento, né. Nutritivo. Uma coisa que sempre me falam, não sei se é verdade ou mentira, vamos saber aqui agora: comida congelada perde os nutrientes? Minimamente. É tão irrisório a quantidade de nutrientes que é perdido, que a gente nem contabiliza essa questão. É que nem eu estava falando do iFood, se você deixa de trazer uma marmita que você já preparou, esqueceu de trazer naquele dia ou ainda não preparou, deixa de trazer para o trabalho e vai almoçar. Chega na hora da fome, você vai comer o que tiver na frente, né. Uhum. Então, é minimamente, não tem números, provas que comprovam isso, né, estudos que comprovem que isso vai afetar de fato o nosso organismo. E pular refeições ajuda a emagrecer? Não, não. E isso é muito com a questão das canetinhas, né, emagrecedoras, que tira bastante o apetite, né, das pessoas, aumenta a saciedade. Então, assim, as pessoas pensam que: "Ah, eu vou ficar sem almoçar agora e vou comer só à noite", mas à noite ela vai estar com mais fome, então ela vai comer o dobro. Então é interessante fazer pelo menos 4 refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche e jantar. O porcionamento, O que a porcionamento. nutricionista fala do porcionamento, então às vezes a gente está pulando ali o lanche, achando que está economizando as calorias que a gente vai compensar Uhum. posteriormente, às vezes dobrado, né, porque a fome chega Exatamente. maior.
Bom, Lara, eu tenho certeza que essas não são, alguns mitos e dúvidas de somente algumas pessoas, mas deve rolar por aí, então é muito importante a gente Com certeza. trazer isso para o nosso colaborador, trazer isso para o nosso público, porque muitas vezes a gente trabalha com a inverdade, né, a gente age, com base em verdade, tá achando que tá fazendo certo, se alimentando correto e não é nem o caso. Principalmente com acesso, né, às redes sociais hoje, que todo mundo tem acesso, pega ali o telefone e vê que tal alimento é vilão hoje, amanhã ele já não é. Como que fica, né, a cabeça das pessoas? Então é sempre bom a gente trazer essas dicas práticas, que elas podem estar aplicando no dia a dia e que não é nada difícil. É interessante isso dos vilões, né, a época teve o macarrão que era o vilão, o arroz que era o Uhum. vilão, Até o o ovo era o feijão. vilão, o feijão era o vilão e a gente vai descobrindo que na verdade é o equilíbrio, né, entre tudo. Exatamente. Bom, Lara, aqui ao longo do nosso bate-papo deu para entender que dá para ser mais simples do que às vezes a gente pensa. Para quem está buscando mudar aí os hábitos de alimentação, como monta uma boa marmita, como se alimenta ao longo do dia, quais dicas você daria para quem está pensando em começar a mudar esses pequenos hábitos? Então, eu separei algumas dicas práticas, né, como eu vim falando desde o princípio, e são coisas que dá para você aplicar no dia a dia, até porque no consultório eu trabalho muito essa questão, porque não adianta a gente passar um plano alimentar perfeito, se não vai ter a adesão do paciente, que não é interessante. Tem que ter a adesão do paciente, tem que se adequar à realidade do paciente. Então, a primeira dica é o que eu falei e eu vou ressaltar novamente, é a questão do prato, metade, metade, metade. O que que isso significa? Metade do prato de verdura crua ou cozida, metade do prato, a outra metade dividir, certinho, um quarto é a questão da proteína e o restante é arroz e feijão, então vai sobrar uma menor proporção de arroz e feijão. É uma dica bem legal, que assim, não precisa ficar a questão de peso, vou pesar, porque às vezes a maioria dos meus pacientes vem de compulsão alimentar. Então essa questão não é interessante ficar pesando, porque vai incentivar a compulsão. Então a gente trabalha a questão de medida caseira, que é mais prático para ele estar ali aplicando e é mais ou menos a mesma medida do que o peso em si. A segunda dica é a respeito da preparação em lote. O que que significa isso? Preparar no final de semana as suas refeições, principalmente almoço, né, que às vezes a gente come muito fora. O almoço, preparar no final de semana para durante a semana trazer para o trabalho e evitar de comer coisas fora. Então, essa é a segunda dica. Terceira dica que vem no nosso kit é a garrafinha, andar sempre com a garrafinha de água, porque se você não anda com a garrafinha na correria do dia a dia, você não vai conseguir consumir a quantidade ideal, que é de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então é uma continha básica que a gente passa para o paciente ver se está consumindo aquilo ali. E através da garrafinha ele vai saber quantas ele vai estar consumindo por dia para saber se está dentro daquela recomendação da OMS. A quarta dica é a questão de não cortar alimento. Eu não falo no consultório, não pode consumir aquilo, tira aquilo da sua vida. Até porque o paciente vem de um histórico muito complicado para mim. Às vezes ele consome ali doce todo dia, aquele chocolatinho após o almoço, e nem é uma quantidade assim exagerada. Então, não fale, não corte, substitua. Às vezes não precisa estar consumindo aquele chocolate todo dia, pode estar consumindo o quê? Uma fruta desidratada e deixa o doce para ocasiões especiais, naquele final de semana que tem a festa de família, que tem aniversário de alguma criança, então deixa para eventos especiais, né. E a quinta dica é congelar a alimentação. Então, se você faz em grande quantidade para não perder, congela que quem congela sempre tem. Tem um ditado assim que é bem legal. Então, você sempre vai ter e vai evitar de ficar comendo coisas fora e dar fome e comer qualquer coisa. Então, vai sair um pouco desse objetivo. Então, é sempre interessante ter alimentos em casa já preparados, que só chega e já põe no micro-ondas ou no fogão e já consome. Como é bom falar de coisas práticas, né, gente, dicas para o dia a dia, às vezes são pequenas mudanças que fazem toda a diferença, e esse é o nosso propósito, a gente falar sobre o que que você pode mudar amanhã para tornar a sua alimentação mais saudável, mais nutritiva e os seus hábitos ainda melhores, né. Então esse é o nosso propósito de fato de estar aqui. Bom, Lara,
para encerrar nosso bate-papo, quero fazer uma rodada de perguntas rápidas, daquelas bem legais, para a gente trazer de forma bem objetiva exemplos para o nosso público. Por exemplo, em uma frase, como seria um café da manhã equilibrado? Olha, carboidrato sempre associado a uma proteína, aquele famoso pão com ovo, né, que nós brasileiros amamos, e eu sempre que possível que o paciente consome, eu insiro aquilo na dieta porque não tem nenhum problema. E um lanche da tarde, prático, nutritivo. Uma fruta e castanhas, que dá para carregar, o iogurte e castanhas, sempre coisas assim que dá para a gente trazer e não vai ocupar tanto espaço na bolsa, na mochila e vai evitar de comer coisas fora. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem ao preparar uma marmita? No consultório, assim, a gente vê essa questão, às vezes o porcionamento no olho, no olhômetro, né, não pesa de fato. Então, para as marmitas seria interessante pesar para a gente ter a noção, porque às vezes a gente olha para essa marmita e fala: "Nossa, mas ela tá pequena", mas você coloca o alimento que está dentro dela num prato, você vai ver a quantidade que vai dar. Então, pesar essa refeição, esperar esfriar, assim que tiver frio, colocar na geladeira ou no congelador para não perder tantos nutrientes. Então tem que esperar esfriar para colocar na geladeira. E se você puder indicar apenas um hábito para tornar o dia de alguém mais saudável, qual seria ele? Olha, um hábito simples que eu sempre que possível eu estou falando, estou ressaltando a importância, principalmente nas minhas redes sociais, é o hábito da hidratação, andar com a garrafinha de água. Porque a maioria das pessoas não tem noção de quanto está consumindo, porque consome ali em copo uma vez ou outra, então não sabe quantos copos está consumindo, qual que é a quantidade de ingestão hídrica por dia. Então, andar com a garrafinha para manter sempre hidratado. Para quem trabalha fora e leva sua própria refeição, qual a dica? A dica é preparar no final de semana também, para já ter aquela refeição pronta, prática. Então, coisas simples, como eu disse, arroz, feijão, uma proteína, verdura cozida e a salada crua você prepara ali na hora rapidinho. Então, assim, são coisas práticas que vão facilitar e como a gente está falando, você pode mudar amanhã. Amanhã você já pode colocar isso em prática. É muito bom a gente falar sobre o tema e trazer tantas informações que sejam facilmente aplicadas, né, de fato, para todos nós. E são orientações para qualquer um, para quem está assistindo, para a gente que está aqui. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito aplicável que vai enriquecer a vida de todo mundo. Ao longo da sua atuação como nutricionista, você desenvolveu um método chamado Desperte com Constância. Conta pra gente como que surgiu essa ideia. Então, gente, esse método eu desenvolvi a partir da necessidade, da vivência de consultório, né? Que eu vi a necessidade de criar um método para que as pessoas pudessem ter constância ao longo da vida delas. Não somente um método naquele período que elas estivessem fazendo tratamento ali comigo, com o nutricionista, não somente nisso, mas que elas pudessem ter autonomia com a alimentação, ter uma relação saudável com os alimentos. Porque a maioria das pessoas vem de um histórico assim. A maioria tem algum histórico de distúrbio, algum comportamento alimentar ali que teve na infância e carrega ele até na fase adulta. Então, assim, eu trabalho construindo novas relações com o alimento para ela poder ter uma constância na vida dela, e é o que eu costumo falar, para ela aprender a caminhar sozinha. Perfeito. E quem quiser acompanhar seu trabalho, Lara, conhecer um pouquinho mais do seu conteúdo, seu trabalho como nutricionista, como que eles podem te encontrar? Então, eu tô no Instagram, meu arroba é nutrilara.pires, e lá sempre eu posto dicas, posto meu dia a dia, e como a gente falou aqui, dicas práticas, porque eu também sou uma pessoa muito prática, eu gosto de coisas práticas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia amanhã já. Então, assim, eu tô lá no Instagram sempre postando novidades, me acompanhem. Ai, perfeito. E para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para nossa audiência, nossos colaboradores, sobre o seu tema, né, o seu trabalho e o seu propósito de fato? Então, gente, eu gosto de deixar, assim, sempre essa mensagem, em todos os contatos que eu tenho com as pessoas,
que é que não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. A vida já ela é tão difícil, a gente tem a rotina, tem o trabalho, tem casa para cuidar, marido, esposa, filhos, então envolve várias questões. Então, a alimentação não precisa ser mais um problema na sua vida, né. Então, com dicas práticas, você consegue melhorar e melhorar as pessoas que estão ali ao seu redor, que vão vendo como que você está mudando, como que você está melhorando, porque a alimentação ela influencia em tudo, na sua disposição, na sua vontade de fazer as coisas durante o dia, de disposição para o treino, por exemplo. Então, para estar com a família, o sono, que é a qualidade do sono importa totalmente na nossa vida, no dia seguinte, na nossa rotina. Então, assim, não deixa para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Com coisas práticas e simples, você pode mudar a sua vida. Lara, muito obrigada por estar conosco, disponibilizar seu tempo, seu conteúdo, para trazer aqui para a gente tantas dicas e tantas informações. Está sendo muito rico estar aqui com você, viu? Obrigada a você que está aqui conosco, nossa audiência que está aqui acompanhando. Espero que esse conteúdo já te impulsione a mudar a sua vida, mudar os seus hábitos, sua alimentação de forma imediata. Como a Lara falou, dá para começar amanhã. Então, muito obrigado por acompanhar mais um Cerrado Cast e até o próximo episódio.